todos. É que é um início tão silencioso que inibe um pouco. Mas era para testar tudo, não é? O som, os microfones, todos os aparelhos, para verificar se tudo funciona e também para esperar, né, mais um pouquinho aqueles que estão chegando agora. Mas a gente já vai dar início a esta noite. Sejam todos bem-vindos, bem-vindas. É uma terça-feira do Arsenal. É um momento que, para muitos, é quase uma tradição, um costume se encontrar aqui. Para a nossa comunidade, a Fraternidade da Esperança, é um momento muito importante, que nós chamamos de todos sob a mesma tenda também. E, de fato, por que é importante? Porque esta casa, todos também de várias formas conhecemos ela, é uma grande tenda. É uma tenda complicadinha, né? Então, para que ela possa ficar de pé e possa se esticar, alargar, fincar bem no chão de uma forma bem robusta, resistente, a gente entendeu há muito tempo que isso não depende somente de nós, da nossa força, da nossa boa vontade, das nossas ideias. Tudo isso é super importante, a nossa disponibilidade, mas depende sobretudo, de quanto a gente consegue aproximar o nosso coração do coração de Deus. Então é isto, a gente está aqui toda terça-feira para pedir ao Senhor que nos ajude, que nos alimente, que nos conduza através do seu Espírito, através da sua palavra, a fazer a vontade dEle. Então, nesta noite não será diferente. No lugar de ser um momento mais de oração, mas também não deixará de ser, será uma palestra, porque periodicamente a gente convida amigas, amigos que trazem para nós uma experiência, umas reflexões, algo que vem um pouco da riqueza que aquela pessoa está vivendo ou construindo ao longo do percurso da vida dela. Então, nós hoje temos aqui uma amiga querida que acolhemos em casa. Posso dizer isto? Em casa. Então, os nossos holofotes são pequenininhos, né? E os nossos microfones também não alcançam tão longe, talvez. Mas é com muito carinho que nós, nesta noite, recebemos aqui mais uma vez a Ziza Fernandes, que podemos, claro, acolher com muito carinho e calor. Eu ontem tive a honra, a alegria de estar convidado ao Imaculée. Ela sobreviveu para contar, que hoje é um filme e que nasce a partir de um espetáculo musical que é a Oficina Viva e também a Pós, não é? A Arte Vida com Sentido produziu a partir justamente deste grande trabalho, um dos muitos que esta grande amiga, grande mulher que estou apresentando agora faz ao longo de uma carreira muito importante, nacional, internacional, e não vou contar quantos títulos, mestrados você tem, porque temos pouco tempo. Então, vamos fazer mais um aplauso e vamos acolher Ziza nesta noite, na qual ela nos falará de uma figura da igreja, que deixo com você, Santa Catarina de Sena, no dia em que a igreja faz a memória litúrgica desta grande mulher, um pouquinho fora da curva, extraordinária, que tem muito a ensinar no tempo de hoje também. Muito obrigado, Ziza, por estar aqui conosco no Arsenal mais uma vez. Obrigado. Eu que agradeço, eu que agradeço. Boa noite, gente. Tudo bem? Vocês estão bem? Deu uma esfriada, né? Eu acho bom não passar calor. Estou muito feliz de estar aqui com vocês. Estava dizendo para a Camila agora há pouco, nesses dias de trabalho intenso. Ontem teve o filme dos nossos alunos no cinema, mas
A gente ali no dia aparece na fita, na beca, na roupa bonita, mas antes, nossa, é que nem quando a gente vai armar um dia de festa na família, né? Passa o dia inteiro na cozinha, cheirando cebola, alho, e depois sai correndo para tomar banho para receber as visitas, né? Mas aqui realmente para mim é uma experiência de casa, é uma experiência de amor, é uma experiência de tenda, né? De lugar de Deus para mim. E eu estou muito feliz. Hoje é dia de Santa Catarina de Sena. Ela não era muito minha amiga. Eu já tinha ido ao túmulo de Santa Catarina, já rezei tantas vezes no túmulo dela, mas eu prestei mais ou menos atenção em Santa Catarina, que nem às vezes a gente faz na vida. A gente vai achando que algumas coisas são importantes e só depois a gente se debruça mesmo, né, diante daquela realidade ou daquelas coisas que nos exigem. Então, eu queria começar com uma amiga dela, né? Eu queria cantar uma canção para a gente só chegar, só sentir um pouco, que é uma canção que se chama Nada Te Perturbe, de Santa Teresa. É santa, tudo ali, né? Uns amigos esquisitos, né? Um povo bom, né? Mas eu queria começar só para a gente aquecer um pouquinho o coração. Eu não sei se vocês têm inquietudes hoje, se tem coisas para resolver, se tem parente para dar conta, né? Gente da família para perdoar, para continuar suportando, conta para pagar, boleto pendurado, né? Todo mundo tem. Todo mundo tem alguns lugares que são pedrinhas, micro pedrinhas nos nossos sapatos. Quem não tem ainda está indo para a vida, né? Então, é que a gente possa só voltar o olhar para a pessoa certa, para a gente falar dessa amiga de Deus, que é Santa Catarina, uma mulher simples que aprendeu a ler sozinha, aprendeu a escrever sozinha, semi-analfabeta, doutora da igreja. Olha que coisa! Semi-analfabeta e doutora da igreja. Então, eu canto essa canção para que a gente possa se ancorar na simplicidade, né? Mesmo que a gente tenha coisas importantes a realizar na vida, nada é tão importante quanto ser pequeno diante de Deus, para que a gente tenha disposição de tudo que Ele nos pede. Muitas vezes, as complicações da vida não são mesmo das nossas circunstâncias, se a gente tivesse um espírito um pouco mais humilde e corajoso, né? Porque a coragem genuína mesmo mora em um espírito humilde, porque não tem medo de perder e nem de sofrer, né? Então, que a gente possa ter essa disposição. Então, eu canto só para aquecer um pouquinho o coração. Vou pedir para a Mônica soltar um playback ali do japonês, que é o celular dela. Deve ser chinês, né? E aí eu canto um pouco essa canção que, para mim, me ajuda tanto. Me ajuda a lembrar do que é importante. Pode subir um pouquinho, se quiser. Nada te perturbe, nada te espante, tudo passa e nada vai faltar. Nada te amedronte, nada te inquiete, só Deus basta, Deus não vai mudar. Só Deus não passará, só Ele ficará, só Ele permanecerá. Só Deus não passará, só Ele ficará, só Ele permanecerá. Tenha paciência, ela tudo alcança. A quem tem Deus, nada lhe faltará. Nada te entristeça, nunca te esqueças que tudo passa, nada de faltar. Só Deus não passará, só Ele ficará, só Ele permanecerá.
Só Deus não passará, só Ele ficará, só Ele permanecerá. Pensa nas coisas que você tem medo de perder. Fica segurando, fica agarrando, fica criando confusão, né? Fica, às vezes, nas pequenininhas coisas é que a gente é tão mesquinho, né? E é nesse lugar que a gente precisa aprender que tudo passa. Mas Deus, não. Ele permanece sempre. Só Deus não passará, só Ele ficará, só Ele permanecerá. Só Deus não passará, só Ele ficará, só Ele permanecerá. Canta comigo. Só Deus não passará, só Ele ficará, só Ele permanecerá. Só Deus não passará, só Ele ficará. Não lembro como toca. Só Ele permanecerá. Só Deus não passará, só Ele ficará, só Ele permanecerá. Só Deus, eu vejo vocês, não passará, só tá tenebroso ainda, né? Vamos melhorar. Pelo amor de Deus, vai. Vamos junto, vai. Vai. Só Deus não passará, só Ele ficará, só Ele permanecerá. Quando a gente está gravando no estúdio, a gente quer melhorar a voz para ser a melhor voz captada, a gente faz aquela cara bem falsa, assim. A melhor coisa para uma voz é mostrar o dente. Por gentileza, solicite ao seu vizinho. Seja mais simpático. Vai. Vem. Só Deus não. Aí. Só Ele ficará. Só Ele permanecerá. Com mais força, vai. Só Deus. Só Ele ficará, só Ele permanecerá. Às vezes a gente chega, pode ser algum caso de vocês, mas como é no meu, às vezes a gente chega em um momento da vida em que as perdas passam a ser costumeiras, onde a gente passa a perder, não só para a vida eterna, algumas pessoas, ou para a vida esperançosa, quando a gente não sabe se a pessoa vai para a vida eterna, mas as pessoas morrem, elas se vão. Eu chorei tanto semana passada com a morte do Papa Francisco, e depois ontem, não sei se foi ontem ou hoje de manhã, o Padre Fausto, ontem, e a gente vai vivendo a maturidade da vida, e também algumas pessoas, a gente, quando percebe, nossa, faz tempo que eu não vejo aquela pessoa, o que aconteceu? E às vezes a gente nem se dá conta que são fases da vida importantes de serem vividas, em que a gente aceita. Às vezes meio emburrado, né? Sem gostar muito, às vezes fala mal da pessoa, mas finge que não fala. Claro, né? Porque a gente é tudo catolicamente correto. Deus está vendo, né? Mas
maturidade é exatamente a arte de perder em paz. A arte de deixar partir o que deve partir e deixar ficar o que deve ficar. Das coisas que eu fui lendo esses dias sobre Santa Catarina de Sena, talvez o que mais tenha me impactado é que ela tenha sido uma mulher sem medo de perder. Tão jovem, se arriscou tanto, interferiu tanto, era tão procurada por autoridades, por pessoas da alta sociedade que dominavam ou teriam poder sobre o povo, ou aquele aspecto, aquela região onde ela vivia, mas não só onde ela vivia. E a gente sabe hoje que é muito difícil, quando a gente pergunta algo para alguém, que essa pessoa diga a verdade mesmo. Ela precisa amar muito e ter segurança em dizer o que pensa, para que ela não tenha medo de nos perder depois da resposta que ela nos dá, né? Nós estamos vivendo um tempo da humanidade muito mimada, onde dizer a verdade é perigoso, onde dizer o que se pensa é bullying, é preconceito ou alguma coisa assim. Mas dizer o que a gente pensa hoje, a gente tem que pisar em ovos sem trincar nenhuma casquinha. E a coisa mais incrível na história de Santa Catarina é que ela, quando viu que um papa estava dando na trave, escondido em Avignon, ela foi lá, conversou com ele, convenceu o papa a voltar para Roma, falar: lá é seu lugar, querido, vaza. A idade madura é a idade que não tem medo de perder ou vive as perdas apesar das dores que ela lhe custa. E a gente vai entendendo que Deus fica. E as pessoas que ficam em Deus também. Ficam com a permissão dEle. Elas escolhem ficar ou partir. Às vezes a circunstância nos faz perder pessoas queridas que a gente ama, mas é fato. Se a gente não sabe lidar com o que a gente perde, como é que a gente possui em paz? Como é que a gente luta em paz sem responsabilizar ninguém quando alguma coisa não dá certo? Então, quando eu canto, só Deus não passará, é porque um monte de gente já passou. Só Ele ficará, é porque um monte de gente não ficou. Só Ele permanecerá, é porque o fulano que eu esperava tanto não permaneceu. Acredita? Você acredita? Pois é. Eu queria lhe dizer que isso é humano, sabia? É muito humano ter mais expectativas do que esperanças. A expectativa é depositada querendo uma garantia. A esperança é depositada na confiança, na entrega. Você não tem garantia. Você só sabe com quem você anda. E andar com Deus é andar com esperança. É por isso que a canção diz: nada te perturbe, nada te inquiete, tudo passa e nada vai faltar. E também não vai sobrar, é importante constar isso. Nada te amedronte, nada te inquiete. Você conhece alguém meio desesperado? Quando você dá uma ideia, ela já está desesperada. Ai, meu Deus, não vai dar certo. Ai, meu Deus, aquilo. Ai, meu Deus, aquilo. Eu fico imaginando Santa Catarina de Sena vendo os nossos chiliques. Ela devia olhar para a gente e falar: menos, desce daí. Menos, menos. E eu quero lembrar com Santa Catarina, com Santa Teresa, com todos os santos que souberam viver. Só Deus não passará, só Ele ficará, só Ele permanecerá. Só Deus não. Tem uns cantando assim: ficará Ele. Aí, ó, muito mais legal, né? Muito melhor. Vai, canta bonito. Só Deus. Aí, só Ele fica.
última vez que você reclamou por alguma coisa que você perdeu? Vai. A fé é o exercício da memória. E a fé em coisas equivocadas também é preciso ser exercício da memória para você saber aonde você bate a cabeça. Que não dá em lugar nenhum, né? Ainda hoje, pelo que você reclamou em ter perdido, que não deu certo? Deus há de nos dar a graça de nos incomodarmos pelas coisas que valem a pena. Que a gente não perca tanta vida em coisas tolas, né? Vamos cantar pela última vez, abrindo a boca, viu? Vai. Só Deus não passará, só Ele ficará, só Ele permanecerá. Forte! Só Deus não passará. Agora canta bonito para quem está do seu lado escutar e não tapar a orelha, vai. Só Deus não, só Ele. Reza comigo. Vinde, Espírito Santo, enchei os corações dos vossos fiéis e acendei neles o fogo do vosso amor. Enviai o vosso Espírito, e tudo será criado, e renovareis a face da terra. Oremos. Ó Deus, que instruístes os corações dos vossos fiéis com a luz do Espírito Santo, fazei que apreciemos retamente todas as coisas, segundo o mesmo Espírito, e gozemos sempre de sua consolação, por Cristo Senhor nosso. Um dia eu fui convidada para ir num encontro com uma determinada pessoa, naquele museu de arte sacra que tem por aqui. E ali, no meio daquele museu, esta pessoa, que era, na época, o secretário do cardeal aqui de São Paulo, ele me mostrou alguns vídeos, e era o Ano da Misericórdia. E no Ano da Misericórdia, ele me mostrou alguns vídeos de comunidades que realizavam um trabalho de obras de misericórdias, se eu não me engano, se chamava Obra de Misericórdia Corporal. Eu acho que era isso, né, Simone? E aí eu fui vendo um tanto de videozinho, esse aqui, bonito. Esse aqui, bonito. Bonito. Aí, de repente, eu vejo um senhor, um tanto quanto descabelado, sem cabelo, lindo, cheio de verdade, cheio de riqueza, falando num vídeo de um tal Arsenal. E eu fiquei encantada. Estava eu, Helena e Mônica, se eu não me engano, estava nós três, será? Não lembro se estava nós três. E foi a primeira vez que eu soube da existência do Arsenal. Fiquei encantada. E a gente estava vendo aqueles vídeos para escolher um deles para construir um musical. E aí, fiquei encantada, queria conhecer. Aí nós viemos para cá. Fiquei aqui na portaria esperando, aí apareceu um moço meio brabo. Eu achava ele brabo. Meu primeiro impacto dele era brabo. Eu falei, esse moço é brabo, que era o Marco. De brabo ele não tem nada. Maravilhoso. E aí eu comecei a fazer pergunta, ele me respondia tudo aqui em roupa, eu não entendia. Ele era italiano, né, gente? Ele respondia. É isso, é isso. Isso aqui, é isso. Isso aqui, é isso aqui também. Eu, vixe Maria. Intenso, rapaz, né? E eu fiquei impressionada e, ao mesmo tempo, curiosa, mas tem uma coisa diferente na curiosidade, né? Só por ser curiosidade. Tem uma coisa diferente quando a gente escuta uma cutucada de Deus, né? E aí eu fiquei encantada com esse lugar. Encantada. Encantada. Não era um encantamento pela ordem, pelo trabalho, era um encantamento pelas vidas que eram gastas para que isso aqui acontecesse, né? Para que esse lugar se mantivesse. E aí o tempo foi passando e a gente foi ficando mais amigo. E aí um dia eu fui parar lá na Itália, lá onde está a sede do Arsenal, em Turim, onde eu nunca imaginava na minha vida, né, conhecer Deus e os seus caminhos, né? A gente fez um musical um ano,
foi lindo. Passou alguns anos, a gente não deu conta, fez de novo. E aí é incrível, né? Quando a gente entende o que não passa. A gente precisa sempre voltar lá para o começo, como é que começou. E eu costumo voltar lá para perguntar como é que começou o meu vínculo com o Arsenal, o vínculo da Oficina Viva com o Arsenal. Infinitas vezes nós viemos cantar, ensaiar aqui. A gente já fez tanto barulho nessa sala. Meu Deus do céu. Esse Padre Simone é um santo de aguentar a gente aqui. Calma que já já a gente volta. E é importante que a gente, quando pense que Deus não passará, mas quem fica, quem permanece, o que é que permanece em mim? Como é que começou? Como é que começa um vínculo? Além dos vínculos que a gente tem de sangue, tão óbvios, né? Então, quando eu olho para trás, eu vejo onde a história começou do Arsenal na minha vida, o que isso já me provocou. O dia que eu conheci o Ernesto, eu devo ter passado de mal educada, porque eu não conseguia nem falar, eu só olhava e emocionadíssima, né? E, ao mesmo tempo, quando a gente sabe que tem algo que nos toca em um tipo de vínculo mais alto, a gente precisa ter essa sensibilidade para proteger esse vínculo, para proteger essa provocação que é de Deus para nós. E eu tenho visto que a gente fica esperando, muitas vezes na nossa cultura brasileira, e por que não dizer latino-americana, um impacto exagerado emocional para a gente ter certeza que é a voz de Deus. A gente fica esperando um negócio que nos chacoalhe, ou que arrepie, né, ou que nos provoque emocionalmente. Mas naquele dia, naquele museu de arte sacra, vendo um videozinho num celular, teve uma célula espiritual da minha alma que foi tocada, e eu vi que tinha algo que precisava ser ouvido. E é assim que eu começo sobre a história de Santa Catarina de Sena, porque ela começou muito jovenzinha, ela era muito menina, quando já tinha o desejo de se consagrar completamente a Deus, né? E é importante que a gente, quando pensa na vida de um santo, parece que é tão longe da nossa vida, né? Parece que está lá flutuando, levitando, e a gente está aqui ralando, né? A gente está aqui ralando, pagando conta, suportando um monte de coisa difícil, quando, na verdade, a cada época, cada santo para a sua dificuldade, para o seu período, né? Então, a gente tem a dificuldade dentro das circunstâncias que a gente está vivendo, e não nos falta nada para buscar a santidade, a não ser a vontade. Vontade é um ato da nossa inteligência. E aí é uma busca que é abençoada por Deus, uma graça. Claro que Deus me abençoa, mas Ele nunca age no meu lugar. Deus nunca tira a minha dignidade dizendo, eu vou te dar muita vontade, para você não tiver mais, para você não ter mais trabalho, para você se ajoelhar e rezar todo dia, um rosarinho, ou 2, ou 3, sem fazer esforço. Não tem a menor condição. Eu, na segunda Ave Maria, já estou roncando, não dá. Entendeu? Eu não presto para rezar, por exemplo, o negócio do Frei Gilson, 4 horas da manhã, 4h05 eu já dormi, não tenho a menor condição. Eu não tenho a menor condição. Falei, se eu depender para rezar de madrugada, para amar Nosso Senhor, Ele vai precisar me perdoar, já estou pedindo perdão, antes mesmo de chegar às 4 horas da manhã. Mas como é que, então, eu vou dar a minha vida a Deus? Como é que eu vou conquistar a vontade para poder buscar, para poder estar diante daquilo que realmente, me dá esperança, me deixa em pé? Eu fico olhando Simone, Gianfranco e toda essa comunidade aí para aguentar o que aguenta, para sustentar isso aqui, sangue de Jesus, né, meu povo? Mas é muita, não é pouca não, é muita graça. E eu fico imaginando Simone olhando a minha vida e pensando a mesma coisa. Assim, eu, no seu lugar, eu já teria picado a mula, né? Por quê? Porque para cada vida há uma graça específica, mas que nunca vai lhe tirar o esforço de ser você. Você precisa ter o esforço de ser você. Deus não faz nada no seu lugar. Você vai rezar, vai clarear a sua mente, Deus vai te dar lucidez, vai tocar naquela célulazinha central que eu digo que a gente chama isso de inteligência espiritual na logoterapia, né? Nessa visão psicológica muito, muito lúcida, que eu gosto tanto, que assim, olha, eu posso rezar tudo que eu quiser, mas do esforço Deus não me livra. Do esforço jamais Ele me livra. Então, hoje eu trago para vocês, eu digo dessa mulher do futuro, porque ela estava lá na Idade Média, um pouquinho depois, e serve tudo para hoje. Quando vocês verem um pouquinho da história dela,
Vamos ver se vai funcionar esse negócio. Como é que eu faço? Eu aperto para cá, aperto para cá. Não. E aperto para cá. Também não. Peraí. Alguém me ajuda ali? Mexe, acho que é o cursor. Para cá? Não. Onde que está o negócio? Alguém me ajuda? Tá ligado? Ah lá! Viu? Aqui, ó. Vai, funciona. Deixa eu só descobrir para onde que é agora, né? Para cá? É para cá. Muito bem. Nós precisamos ter noção de que quando a gente vê a vida de um santo, ele não andava levitando. Não, era uma mulher. Uma mulher como você, com sangue na veia, com TPM, sabe? Uma mulher de mau humor de vez em quando, suportável, fofoqueira, de vez em quando está falando da vida dos vizinhos, mas finge que é católica, super correta. Se alguém se identifica, disfarça, não olhe para o lado. A gente igual, na luta. Não, um santo tem passado, e geralmente um passado intrigante. Eu nunca vi a história de nenhum santo perfeitinho. Por quê? Porque não existe, né? Vai ver São Francisco, maluco da cabeça. Maluco, maravilhoso. Então, quando a gente pensa na vida de uma santa que é doutora da igreja, ela é doutora em algo que a gente precisa viver e aprender, a gente não pode deixar passar. Então, essa senhora, né, que morreu aos 33 anos, gente, pensa, ela nasceu em 1347, ela é de Siena, na Itália, 24ª filha, vou falar devagar, 24ª filha. Eu só penso nessa mãe, pelo amor de Deus. Eu, quando li, eu falei assim, é o consolo dessa mulher, né? Santa Catarina de Siena foi o consolo da mãe dela, só pode. 20, eu não consegui pesquisar se teve filho depois, né? Eu não consegui descobrir, mas eu procurei. ChatGPT, no Google, procurei em tudo quanto é. Mas de 24º, Ave Maria. Você gostou, né? Desde pequena, uma mística precoce. O que é uma mística precoce? Uma criança interessada nas coisas do alto. Sabe quando você está na missa, aqui, e você se interessa, mas às vezes os seus sentidos não chegam, né? Se eu estou aqui, mas minha cabeça está lá no almoço, que eu não terminei, está lá no frango que eu deixei na geladeira temperado para ver se garra sabor para fazer na hora do almoço. Aí você está aqui com o celular mandando mensagem, entendeu? Aí seus sentidos não estão lá. Então, uma pessoa que tem uma experiência mística é uma pessoa que, além de ter a sua atenção, seu pensamento, tem toda a sua sensibilidade voltada para o que é divino. Isso é uma eleição de Deus? Também, mas também é uma educação dos nossos sentidos. A gente fica sentado nesse banquinho aí. A gente senta aqui nesse banquinho, né? A gente está aqui, educadinho, de perna cruzada. 1 horinha, enquanto eu estou falando aqui. Na segunda hora já começa a dar ruim, né? Você já começa aqui assim, mexer. Aí você já começa assim, aí, né? As nádegas já ficam aquadradadas, né? E já começa a incomodar, você já começa a olhar para os lados, você já fica desejando o sofá da sua casa, certo? Olha que coisa. Faz comigo, desencosta a coluna. Desencosta e não encosta. E fica aí, certo? Santa Teresinha nunca encostava. Já me deu raiva só de pensar nela. Nunca encostava. Por quê? Porque ela queria os sentidos dela em alerta. Então, ela ia para a igreja e ela não encostava, para ficar acordada. Por quê? Porque a gente encosta aqui e já vai... não é? Porque lá no fundo, a gente deseja descanso. E a gente vem na busca a Deus, buscando um consolo corporal, buscando um descanso físico, quando, na verdade, a experiência desta criaturinha que começou cedo era uma busca inteira. A gente não, até adulto, até hoje a gente está aí. Reclama de frio, reclama de calor, reclama da comida, reclama da água. Nada tá bom. Por quê? Porque a gente não se direciona para algo mais alto. E é lindo pensar numa criança. Está com sono, hein, nega? Eita, pai, força. É lindo pensar que uma criança já tem uma experiência mística. Significa o que isso? Não só uma eleição de Deus, mas um bom pai e mãe. Certo? Porque hoje em dia, para segurar as crianças, a gente dá o quê? O celular, o iPad, para ficar quieto. Tipo, robotizar a criança. Mas você imagina que, no ano de 1347, o que tinha para essa menina gostar de ir à missa?
um pai e uma mãe, né? Com mais 23 além dela. Lembra disso? Já era paróquia, né? Era a paróquia inteira. Santa Catarina de Sena não foi uma religiosa, ela foi uma leiga consagrada. Ela era da Terceira Ordem Dominicana. E eu fiquei impactada com isso, porque eu falava, não, gente, eu achei que ela fosse uma dominicana de verdade, uma freirinha. Não, ela recebeu uma autorização especial para poder usar o hábito, mas não, ela não era. Ela era uma que nem a gente. Acredita? Você pode ser a próxima, Catarina. Como é seu nome? É a Cátia do Arsenal, já, entendeu? Santa Cátia do Arsenal, entendeu? Por que não? Não é? Por que não? Por que não? Numa busca de Deus de verdade, né? Morreu aos 33 anos. Vamos ver se esse bicho vai funcionar de novo. Peraí que vai. Aí a gente encontra algumas imagens dela na internet, algumas com lírio, outras com um livro na mão. Mas aí eu quero que a gente vá conhecendo um pouquinho mais dela. Ela tem obras muito reconhecidas, que é o tal do Diálogo, que é o mais conhecido, tem cartas, porque ela escrevia quando ela... Imagina, lembra? Semi-analfabeta, escrevia com muita dificuldade, mas quando ela rezava e tinha uma ciência clara com as autoridades, políticos, ela não queria nem saber, mandava ver a carta. Mandava ver, corajosa, porque ela não esperava validação de outros para cumprir a sua existência. Quantas vezes eu fico esperando que alguém me diga que eu sou competente, que eu sou boa, que eu canto bem, que eu falo bem, que eu trabalho bem, que eu faço, sei lá, cozinho bem, que eu faço o meu trabalho bem, para eu ter segurança. E a gente espera ficar seguro em função da mãozinha na cabeça de outros. E ela não. Maravilhosa. Né? Hoje é padroeira da Itália, também copadroeira com São Francisco, e da Europa. Esforçada, aprendeu sozinha, né? Eu não sei se vocês hoje, se todos aqui têm ideia de serem, de conviverem com alguém analfabeto ou semi-analfabeto. Os meus pais são analfabetos, meu pai e minha mãe. Minha mãe não sabe, quando ela escreve, vocês têm que ver os bilhetinhos que ela tenta me deixar. Eu guardo todos, porque eu vou morrer de saudade, né? Quando ela se for, eu vou morrer de saudade. Mas minha mãe, muitas vezes, estava rezando sempre com a Bíblia de cabeça para baixo. Ela não via, não percebia, porque ela não lia nada, né? E ela falava para Deus falar com ela, bonitinho demais, rezava demais, com a Bíblia de cabeça para baixo. E a coisa mais linda, a sensibilidade, a verdade da minha mãe. Minha mãe é uma mulher super forte, bipolar, deu muito trabalho, agressiva ao extremo e amorosa ao extremo. Então, quando eu olho e penso que Santa Catarina era uma semi-analfabeta, e foi quem foi, eu imagino o temperamento dessa criatura. Ela devia ser uma força da natureza, porque quando a gente não sabe uma coisa, mas sabe que aquilo faz parte do nosso dever, a gente ganha uma força redobrada para ser fiel àquilo, ao invés de, muitas vezes, a gente escolher desistir daquilo que a gente acha que não é hábil. Estão me acompanhando? Tá bom? Tá tendo sentido? Amanhã você já vai estar melhor, né? Vai reclamar menos, vai realizar... Vamos lá. Bom, ela tem alguns pontos que me chamam a atenção para o sentido da vida. Hoje em dia, eu estava contando até para a Simone num congresso que eu vou estar esse final de semana, sobre pessoas que desistem de viver com ideação suicida. E a gente vai ter um congresso de combate, né, a essas ideações. Por quê? Porque a gente não gosta de sentir dor. Seja dor psíquica, dor emocional, dor psicológica, dor espiritual, dor familiar, dor amorosa, epicondilite, dor de cotovelo, né? A gente não gosta de sentir nenhum tipo de dor, nem dor de fome, nem dor de regime, nem dor de jejum. A gente não gosta de sentir dor. E quantas vezes a gente idealiza que a vida termine logo para diminuir a dor que a gente está sentindo e a gente nunca consegue, ou quase poderia perceber mais que é a dor que nos torna fortes. É a dor que nos torna fortes. Quando você enfrenta um sofrimento,
um estado de saúde, um drama familiar, uma traição, uma coisa que te dói mesmo, e você não escapa e não procura subterfúgios, mas encara e olha, a vida está me pedindo que eu enfrente isso aqui. Eu não quero. Ai, Deus que me liberte. Ai, Deus me cura. Ai, Deus me tira disso aqui. Deus, Deus, Deus. E Deus fica caladinho. Por quê? Porque Deus, na sua resposta à minha vida espiritual, jamais me considera uma incompetente. Jamais. Ele, na sua providência, me forma e me educa com a minha circunstância. Eu vivi muitas circunstâncias muito difíceis com a minha realidade materna. Minha mãe, a gente não sabia que a minha mãe era bipolar. Por muitos anos, minha mãe tinha vários surtos violentos dentro de casa. Eu apanhei, que eu tenho um tanto de cicatriz nas pernas. Quem me vê cantando, só Deus não passará, acha que eu nasci na Champs-Élysées de Paris, né? Acha que eu sou europeia, disfarçada de paranaense, né? E canto, adorarei. E nem imagina a pancadaria que era na minha casa. E nesses surtos de violência da minha mãe, eu aprendi muito quantas vezes eu tinha que conter minha mãe fisicamente, e ela tinha rompantes de agressividade que eu ficava toda roxa, toda machucada, e ela no surto. Meu pai parecia 3 dias depois, meu irmão também, ficava só tinha eu, uns 15 quilos a menos, imagina. E eu enfrentava, não, só tem vai eu mesma. Se Deus pode, Ele pode comigo com desse tamanhozinho aqui. E eu me lembro que eu agarrava minha mãe, assim, ela se debatia muito, até ela acalmar. Aí, no dia seguinte, às vezes, ela ia me acordar e ela se assustava quando me via roxa, né? E ela falava, o que foi isso, filha? O que te aconteceu? E aquilo me doía até o osso, porque eu queria uma mãe que me desse colo, abraço, apoio. Não murro, não pancadaria, não descontrole. Mas eu fui aprendendo com o tempo. Só Deus não passará, só Ele ficará. E eu pedi a Deus porque Ele me educasse, porque eu via, muito cedo eu pedi a Deus que me educasse, porque eu via que meu pai e minha mãe não tinham condição, sabe? E aos poucos eu fui aprendendo exatamente isso, assim, uma liberdade interior, apesar de qualquer dor que a vida fosse me provocar, né? E hoje, graças a Deus, minha velhota, ela está medicada, ela foi bem diagnosticada com um médico aqui em São José dos Campos. Desde que ela se mudou para São José, eu pintei um quartinho lilás, lindo lá na minha casa, com um banheirinho para ela. Tu acha que ela quis morar lá? Claro que não, óbvio que não. Ela quis morar o quê? Sozinha, no canto dela, independente, autônoma. Ela é 3 velhas em uma. Nossa Senhora, ela é um furacão. Ela tem 80 com a mentalidade de 20, com uma máquina de 40. Esses dias bateu o carro 4 vezes em 2 meses. Eu só rezo, né? Eu rezo porque está viva pela graça de Deus. Um furacão de mulher, maravilhosa, maravilhosa. E, ao mesmo tempo, hoje, ela fala, filha do céu, por que a gente não descobriu esses negócios antes? Que é o diagnóstico claro, né? Desse transtorno psiquiátrico. Está muito melhor. Tem os seus rompantes? Tem. Tem, às vezes, preconceito de tomar medicação. Fala, eu sou doente da cabeça, filha. Não, mãe, a senhora só precisa de cuidados, porque a senhora bem cuidada é a mulher mais divertida, mais engraçada, generosa, forte. O apelido dela é Lady Mary. O nome dela é Maria Francisca, né? A bicha é tão classuda, tão fortona. E eu fui aprendendo isso, exatamente como o que eu vi em Santa Catarina, né? Na minha mãe. Na minha vida, o que eu entendi que era fundamento no pensamento de Santa Catarina, que toda pessoa precisa ter uma liberdade interior no sofrimento e não ser determinada pelo que dói. Você não é o que você sente dor, você é a resposta que você dá à sua dor. Você é a resposta que você dá às suas dificuldades. Você é a resposta que você dá àquilo que está difícil. Mas eu sou fraco. Ainda, por enquanto, só agora.
Quantas vezes eu já não carreguei minha véia aqui, ó, puxava por um braço aqui, encontrando ela caída no meio da rua, puxava outro braço aqui, assim, ó, ia carregando ela para casa, as pessoas passavam perto de mim na rua, ninguém tinha coragem de chegar perto, porque a gente ajuda o outro quando a gente sabe que a gente também tem aquela fraqueza, né? Quando a gente não sabe que tem, a gente não chega perto, a gente tem medo da verdade. Eu não me arrependo nenhuma gota. Carregaria ela todas as vezes que fosse preciso, porque eu fui entendendo que, assim como em Santa Catarina de Sena, uma vocação autêntica, eu também queria um amor com sentido último. Essas 3 coisas são muito fortes em Santa Catarina. Uma mulher com liberdade... Obrigada, Simone. Uma mulher livre, com uma vocação rara. Na sua época, não sei para qual mulher ela poderia olhar com tanta força como ela tinha, né? E também com um sentido último maravilhoso, que é olhar para Deus sempre. Aqui é o lugarzinho dela, lá em Siena, na Itália. Desses são os lugares importantes dela, né? É a casa natal, a Basílica de São Domingos, onde está, é bem esquisito, mas está, né? Está lá a cabeça dela, visível, né? Não está bonita. Não está bonita, mas é bonita, né? E tem também o corpo dela, que está numa das igrejas góticas, a única igreja gótica de Roma é onde está o corpo dela. E foi diante, volta aqui, volta, isso. Foi diante desse crucifixo bizantino que ela teve uma experiência de estigmas, de visita de Deus através do seu próprio corpo. E diante dele a gente olha um pouquinho. A gente pode não entender, pode até achar feio, mas foi diante dessa imagem que esta santa recebeu a visita de Deus. Às vezes os nossos sentidos precisam de limpeza para ultrapassar, precisa de cultura para compreender. Muito parecido com a cruz de São Damião, diante da qual São Francisco também entendeu o recado de Deus: vai e restaura a minha igreja, lembra? E ele entendeu limitadamente, foi lá reformar a igrejinha Porciúncula, que está bem dentro hoje da grande igreja Santa Maria dos Anjos, lá em Assis, mas que depois a gente entendeu melhor o que foi a vida e a restauração da igreja através da obra de São Francisco. A partir de agora, eu queria que a gente só passasse em alguns pensamentos de Santa Catarina de Sena, através das obras desse rapaz, que eu gosto muito, que se chama Arcabaz. Ele é francês, ele morreu há 3 anos atrás só, e ele tem algumas imagens muito bonitas que eu queria que fossem utilizadas para a gente rezar. Eita, passei tudo rápido, apertei 1 milhão de vezes. Para onde que será que eu aponto? Eu vou tentando, eu vou indo, né? Espera aí, mais um. Isso, é para cá, ok. A alma não pode viver sem amor. Ela sempre ama alguma coisa. Quem você ama ou o que você ama? Você saberia responder? Pensa um pouquinho. Às vezes as listas são grandes e depois você vai amadurecendo um pouquinho e percebendo que elas não são tão grandes assim. Que elas são mais curtas, as listas de amor mesmo. Amar significa decidir por alguém, mesmo que esse alguém não decida por você. Pensa. Como assim? Não é gostar. O amor é o único sentimento que não implica reciprocidade. Agora, eu posso ir com a sua cara, e você pode vir com a minha, com certeza. Eu posso não ir com a sua cara, com certeza você também não vai com a minha, porque implicam muitas reciprocidades, falando de sentimentos humanos. Mas o amor não. O amor é uma decisão unilateral, livre. Se você é casado e você ama... Quem é casado aí? Levanta o braço. Você ama a sua esposa ama você. Mas são decisões unilaterais. Você ama porque você quer e ela ama porque ela quer. Tem dia que não dá muita vontade de amar, né? Tem dia que dá vontade de arrancar os cabelos, quebrar o dente da frente com um martelinho, né? Não. Tem dia que não é nada fácil amar, porque amar é uma escolha que precisa ser renovada. Não é um sentimento bom. A bondade é uma escolha.
que nem sempre é agradável de se sentir. Porque a bondade é uma escolha, por muitas vezes contrariar a sua tendência ao egoísmo, né? E a gente às vezes confunde, a gente acha que o amor é uma coisa gostosinha de sentir. Não, isso é um gostar. Eu gosto de pipoca, eu gosto, né? Eu gosto de picanha, eu gosto. Mas eu amo pipoca e amo picanha? Não, eu vivo sem pipoca e sem picanha. Entende? Bom, então, a alma não pode viver sem amor. Eu não quero viver mais com ninguém. Essas pessoas me dão trabalho, quero ficar sozinha, quero ficar sozinha. Você conhece alguém sentado do seu lado, disfarça, não olha. Mas isso é só uma negação à disposição do amor, né? O amor exige disposição. Vocês vão embora? Vai embora não. Dorme aí. Estou brincando. Bom, o que eu quero dizer com isso? Que aconteceu uma cena, que foi essa aqui, ó, que foi uma cena dura de Jesus. Vamos ver se vocês se lembram que cena é essa. Vê se vocês reconhecem essa cena. Essa é a cena dos discípulos que dormem enquanto o Senhor padece da sua angústia. Você conhece alguém que não te liga quando você está sofrendo? Você conhece alguém que não tem a sensibilidade, às vezes, de te perguntar como é que as coisas andam? Então, é mais ou menos isso aí. E o Senhor, mesmo assim, não desistiu dos dorminhocos. A gente não precisa desistir de quem dorme, às vezes, do nosso lado, mesmo de olho aberto. Às vezes, as pessoas estão com a sensibilidade tão cansada e tão desajustada que elas não percebem nada. Nada. Elas não te dão um copo d'água. Mas o amor aguenta o sono alheio. Repete comigo. O amor aguenta o sono alheio. De novo, vai. O amor. Próxima vez que for brigar com alguém da sua família, você vai pensar, eu vou aguentar o seu sono. Você vai lembrar desse quadro. Você vai lembrar que, vez ou outra, você também vai dormir. E não vai perceber. Tá bom? Vamos seguir. Sede aquilo que deveis ser, e incendiareis o mundo. São frases de Santa Catarina, tá bom? Sede aquilo que deveis ser. Seja quem você deve ser. Você sabe quem você deve ser? Você acha? Olha que coisa, às vezes a gente não sabe. Na logoterapia, a gente chama isso de dever ser. O meu dever ser. Na nossa religiosidade católica, é a nossa vocação. Assim, quem que eu devo ser? Eu devo ser uma mulher que vive os seus valores, que evangeliza através da arte, da palavra, do ensino, da educação. Eu devo ser várias coisas no meu dia a dia. Eu devo amar e cuidar da minha mãe, apesar de qualquer coisa que tenha acontecido. Eu devo ser irmã dos meus, apesar do sono, às vezes, alheios. Eu devo pedir perdão, apesar dos meus sonos também. Eu devo o quê? Quando eu penso no meu dever, eu penso nas coisas que são valiosas, nas coisas que são importantes. E tem dia que a gente deixa as coisas importantes de lado. A gente dá preguiça de ser um homem bom. Dá preguiça de ser um homem honesto. Dá preguiça de ser um homem esforçado. Dá preguiça de vencer os meus vícios. Me dá preguiça de vencer as minhas más tendências. Me dá preguiça de vencer a minha hereditariedade. Menino, pensa. Se eu te contar, meu pai teve 11 irmãos. Jesus, misericórdia. A gente coleciona pecado na família. Já teve de tudo na minha família paterna. Traficante, assassino, de tudo. Esse sangue aqui, ó, é perigoso. É perigoso. Mas eu preciso ser aquilo que eu entendi que eu devo ser. E aí, quando a gente reza, né? Vinde, Espírito Santo, enchei os corações dos vossos fiéis. Do quê? Encher de vontade de viver, encher de esperança. Eu amo essa frase de Santa Teresa, de Santa Catarina. Acho que
é através dela que eu entendo esta imagem. Que vai aparecer aí. Vai sim. Vai. Isso. Que eu entendo essa imagem. Essa é uma imagem de São Pedro, na prisão. Veja aqui, deixa eu ver se eu consigo... Não sei se eu tenho aquele negocinho que fica vermelho. Será? Não, né? É esse aqui? Não. Aqui é bem aquele momento em que o anjo chega durante a noite e abre, escancalha a porta da prisão e veja que coisa linda. Ele está ali descansando na cadeia. Claro que não. Com uma corrente. E aí, aqui a gente tem um quadrado, está vendo? Grande entre a realidade do anjo divina e a realidade de Pedro, humana. Na linguagem simbólica, a gente sabe que o quadrado significam as nossas limitações. E esse anjo aqui, passa arredondando tudo, deixando tudo mais facilitado para que a gente coloque fogo mesmo, para que a gente entenda que o que você tem de limite pode se transformar pela graça de Deus e pela sua posição diante dele. Esse também é um quadro do arcabaz. Agora, espia que o olho é esquisito. Vocês não acham esquisito o olho do anjo? Aqui, Não é esquisito? Aqui, É 2, né? Que coisa, né? Teve uma fase desse pintor que ele estava ficando cego. Então, o pedido dele a Deus, para que ele não ficasse cego, ele sempre desenhava 2 olhos no personagem principal dos quadros. Você vai procurar e vai ver vários deles com esses 2 olhos esquisitos. A gente reza com o que a gente tem, com quem a gente é, na nossa realidade, né? Vamos seguir. Que oração? Me ajuda aí para eu não passar, hein, gente? Tudo processo que tem 15, eu estou no 3º, não vai rolar, né? Vai chegar no 4º, 5º. Eu sendo eu sempre. Tudo procede do amor, tudo é ordenado para a salvação do homem. Quando você pensa, como assim, Santa Catarina? Como que tudo procede do amor? Como que as pancadarias da minha mãe, nos surtos dela na minha juventude, procedia do amor? Como que a bebedeira do meu pai morreu misturando bebida com remédio. Morreu de infarto fulminante. Morreu bêbado. Tanto de vezes que a gente tentou fazer com que meu pai parasse de beber. Falei para vocês, eu só tenho voz angelical. O resto é um enrosco. Ai, ai, ai. Como que procede do amor uma desgraça dessa? Quando a gente olha com paz e se derrama em um espírito de aceitação diante de Deus, a gente vê que tudo, absolutamente tudo na nossa vida é providência para nos construir. Quando eu fui visitar a casa do meu pai, depois que ele morreu, no dia do enterro dele, eu fui visitar. Meu pai era separado da minha mãe depois de muitos anos, tinha uma vida muito devassa, muito perdidinho, mas era um homem que eu amava. Gente, pensa um homem do coração bom, mole, besta praticamente, né? Porque, oh, meu Deus do céu, meu velho, que saudade que eu tenho dele. Eu chamava ele de meu barrigão, né? Porque era uma barriga de chope, socorro, Deus. Meu barrigudo, morro de saudade dele, nossa Senhora. E o dia que eu fui naquela casinha dele, tudo sujo, tudo desorganizado, né? E meu irmão perguntou assim para mim, Zi, o que você quer do pai? É duro, né? Quando alguém morre, e aí você vai escolher o que fica para você, né? Além das dívidas que ele deixou, que eu estou organizando até hoje. Esse dia, de novo, chegou um oficial de justiça lá em casa. Aí, foi uma vez, foi 2 vezes. Eu nunca estou lá, né? Aí o meu síndico achou que eu estava fugindo do oficial de justiça. Aí mandou me chamar no condomínio. Eu falei assim, não é isso não, é que eu trabalho viajando mesmo, viu? Não estou fugindo de ninguém, não. E aí está lá o oficial de justiça, com as dívidas do meu pai. Oh, meu Deus do céu, estou aí, organizando a vida. Mas aqui, naquele dia, eu entro naquela casinha e meu irmão me pergunta, o que você quer do pai? E aquilo me apertou, né? Eu quero só o que dava alegria. Aí eu peguei para mim o cavaquinho, o saxofone e o violão. Está lá na minha casa. Ele era flamenguista, né? Calma, gente, amigo. Calma, gente, amigo. E aí tinha no violão dele um selinho do Flamengo, assim. Até hoje, está lá na minha casa. Não sei tocar saxofone, não sei tocar cavaquinho, mas o violão eu enrolo.
Mas eu quis ali entender que tudo procede do amor, tudo é ordenado para a salvação do homem. O jeito que o meu pai morreu foi ordenado para a minha salvação, para eu acordar, para eu trabalhar o máximo que eu pudesse para que outras pessoas não morressem do mesmo jeito. Eu passei a me dedicar mais aos trabalhos da Fazenda da Esperança, aos meninos que estão passando por um processo de recuperação química. Quando eu olho para eles e penso que eles podem morrer do mesmo jeito, sabe? A postura que a gente tem é outra, a gente cuida desde outro lugar das pessoas, né? E a morte do meu pai me mudou muito, muito. Eu tenho muita saudade dele. Ele era um homem bom, foi dele que eu herdei a música, a arte, a voz, né? E está lá em casa, o saxofone, que eu não sei tocar uma escala de dó, nada. Mas eu olho e falo, era meu. Meu pai teve muitos, muitos problemas, muitos erros, mas era meu velho. E aí tudo é ordenado. Cada vez que eu canto, cada vez que eu levanto, cada vez que eu pego o microfone na mão, eu peço que Deus tenha misericórdia da alma dele, que a gente se encontre um dia, né? Que a gente se encontre na vida eterna. Então, tudo procede sim do amor. Depende do jeito que a gente olha, né? E é isso, essa é outra obra do Arcabaz, que é o sonho de José, que é quando José está pensando secretamente em dar no pé de Nossa Senhora, né? De não querer mais saber, ele decidiu secretamente que ele ia rejeitá-la, né? E aí, 10 minutos? Ok. Nossa Senhora, tá bom. Sim, senhora, ok. E aí ele decide secretamente não seguir o destino da vida dele, porque ele está se sentindo ofendido. Como que ela está grávida? Eu, um judeu reto, justo aqui, como assim? E aí o anjo visita a São José enquanto ele dorme. Aí a gente imagina, né? Um anjo alado, dourado, distribuindo purpurina, e acorda, José, José! Foi assim, não foi? Foi não, trem, claro que não, óbvio que não. Como a voz de Deus fala em um espírito masculino? Esse bando de gente racional, difícil, cabeça dura. Não é não? Não é não? Não é? É assim. Tem um perfil masculino, um perfil de homem, o jeito do homem. Como é que você convence o homem? Você não convence o homem. Se ele não se convencer, ele está frito. Ele é que tem que ter a cerviz dobrada para ouvir alguém, um homem de verdade, na sua masculinidade. Se ele não decide ser humilde, ele vai morrer capotado de orgulho. E naquela noite, no mais profundo de José, ele experimenta isso aí, exatamente isso que Santa Catarina diz. Tudo procede do amor. Então, José é miserável. Ele tem um encontro profundo na sua consciência, no mais alto grau de valor aonde Deus falava com ele. E ele decide pela coisa certa. Aos homens que estão aqui, vocês sabem que vocês decidem pelo pior e pelo melhor sozinhos. Lá, você no seu canto sabe se vai fazer besteira ou não. Não é? Estou errada? Estou não, violão, estou não. Porque lá no fundo, um homem precisa se dobrar diante de Deus e diante de si mesmo para escolher a humildade como força. Porque a humildade é uma força imbatível em um homem, é ela que provoca sabedoria em um homem, né? E nesse dia, José ouve a voz do Espírito, que é esse anjo sobre ele, que é a voz da verdade, a voz de Deus. Isso é gritado aos telhados por Santa Catarina de Sena, para a gente saber que muitas vezes a nossa tendência vai nos levar para o buraco. Essa noite eu estava na casa de um amigo e ele me ofereceu um frisante. É frisante que fala, né? E eu estava exausta, porque ontem eu fui trabalhando com o lançamento do filme com os alunos até tarde, e ele me oferecendo aquele frisante, eu por educação tomei, e eu pensei, Jesus, isso aqui pode ser o buraco da minha vida, porque se meu pai, na sua tendência alcoólatra, eu também tenho o sangue dele, eu preciso me cuidar.
Eu acordei destruída, com dor de cabeça. Eu disse, não, gente, para que eu fui tomar aquele trem? E, ao mesmo tempo, eu vou aprendendo as minhas fragilidades. Né? Fragilidade eu preciso reconhecer para me fortalecer e não ficar brigando com ela. Eu aceito e mudo de postura. Eu aceito e mudo de postura. Que é o conselho de Santa Catarina, né? E eu vou finalizar aqui com esse não se ama o que não se conhece, né? E de uma forma muito simples, finalizo com... Não é isso que eu queria mostrar, não. Acho que eu errei aqui, peraí. Esse mosaico aqui é meu, ó. Eu faço esses negócios aí. Mas não é isso que eu quero mostrar. No aqui. Ops, é isso aqui que eu quero mostrar. E que a gente possa conhecer o nosso limite. Esse é o quadro da hemorroíça, que é esta senhora aqui pedindo a cura ao Senhor. Tudo que está de amarelo é porque, por causa da luz, muda um pouco a cor, né? Mas é ouro. Tem uma grande cruz ao redor do Senhor, o olho dele é ouro, e ao contorno dela todo é ouro, significando a graça do amor, né? A graça, a força do amor. E eu encerro te dizendo sobre essa história dessa mulher que tinha um fluxo de sangue há 12 anos e, com muita humildade, toca na beirinha do manto do Senhor, com uma vida toda devota, né? Vivendo exatamente a frase de Santa Catarina, se colocando no lugar certo, se colocando no lugar de quem precisa e admite quem é. Precisa de Deus e admite quem se é. Eu admito. Você é isso? Admito. Quando a gente admite, a gente economiza muitas discussões. Muitas. Então, eu finalizo com esse quadro. Eu vou passar rapidinho aqui para eu ir lá para o finalzinho. Esse aí também é meu. Olha que bonitão. Espera aí. Eita, pai. Vai. Aqui, espera aí. Só mais um pouquinho. Para onde que eu aperto? Vai. Aí. Bom, deixo para vocês essa referência de uma mulher, de uma grande mulher ao nosso caminho, e que é uma beleza, um tipo de presença de beleza que nos salva, antes que a gente tente, e salvar a gente mesmo, né? E que a gente perceba que essa mulher tirava muito do pouco, né? Então, do pouco a gente pode fazer muito, e eu deixo essa última imagem pedindo que ela interceda por nós, que ela nos ajude, e eu canto para encerrar. Pode ser? Obrigada. Pensa, depois de tudo isso que você escutou, o que de verdade te serve? No que te resolve? Que tipo de informação você vai colocar em prática? O Evangelho precisa ser vivo em nós, e essa é a referência de Santa Catarina para nós. Uma mulher que disse coisas que nos estruturam tanto, né? O que você vai colocar em prática? O que agrada a Deus em minha pequena alma é que eu ame minha pequenez e minha pobreza. O que agrada a Deus em minha pequena alma é que eu ame minha pequenez e minha pobreza. É a esperança cega que tenho em sua misericórdia.
sua misericórdia. Esperança cega. O anjo do Senhor anunciou a Maria: eis aqui os servos do Senhor. E o Verbo de Deus se fez carne. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto de vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Nossa Senhora, Mãe da Ternura, rogai por nós. Santa Catarina de Sena, rogai por nós. Vamos receber a bênção do nosso Padre. Ziza Fernandes. A gente agradece porque nós ouvimos bastante sobre a sua vida hoje, mas você contou um pouco daquela história de como a gente se encontrou. E o Marco não acreditava mesmo no começo. Não! Porque a gente ouve tantas vezes muitas palavras, mas depois as palavras não têm uma continuação. São só palavras. Quando a gente encontra alguém que se alimenta da palavra e que é disponível a se deixar trabalhar por ela, depois você vê uma continuidade, algo que permanece. Este encontro, não é? Com aquele italiano bravo que, graças a Deus, a gente mandou de volta para a Itália agora. Não, brincadeira, a gente sente muita falta dele. Passou bastante tempo, mas nós estamos aqui com uma memória de uma história grande que foi construída. Um musical, depois um outro, mas depois tantos encontros, momentos, mensagens que são concretos, como a disponibilidade desta noite. A gente sabe um pouco a vida que você faz, o tempo, que é sempre pouco diante de tudo aquilo que você e os seus constroem de beleza, espalhadas neste Brasil e Brasil afora. E, portanto, sabemos o valor deste momento e deste tempo que você nos dedicou nesta noite. Então, muito obrigado, Ziza Fernandes, por estar aqui conosco. Agradeço também a Mônica, a Ana, porque quando a Ziza corre, alguém corre para tentar ir atrás dela, não é? Ou até chegar um pouco antes para preparar. Então, a gente agradece também toda a sua família, a família Oficina Viva. E agora vamos pedir ao Senhor para que abençoe esta nossa querida amiga, para que abençoe a vida de cada um de nós, para que nos dê a força e também a coragem de tentar ser aquilo que devemos ser, descobrir a nossa vocação dia após dia e o sim que está na vida de cada um de nós. Então pedimos ao Senhor para que nos acompanhe sempre nesta caminhada. O Senhor esteja convosco. E pela intercessão de Santa Catarina e também de Maria, que nesta casa invocamos como a mãe dos jovens, a bênção de Deus Todo-Poderoso desça sobre cada um de vós, em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo. Amém. Permaneçamos em paz, que não é fácil, mas se o Senhor nos acompanha, é possível. Obrigado, Ziza. Obrigado mais uma vez. Obrigado, gente. Obrigado. Eu que agradeço. Um recado que também é um convite, o filme Imaculée. É verdade, é verdade. Ela sobreviveu para contar, podemos dizer onde, quando. Dia 5, deixa eu pegar aqui no celular para eu não esquecer nenhum nome. No dia 5, segunda-feira que vem, vai estar
disponível no cinema. Vai estar disponível nos cinemas a exibição do nosso musical. Primeiro sigam, se ainda não fazem, o perfil Ziza Fernandes no Instagram, no Facebook, em todas as plataformas. E lá Isso. Para quem é de Jundiaí, vai ter no Cinépolis do Jundiaí Shopping. Em Cuiabá não precisa, Fortaleza também não, Niterói também não, São Paulo. Shopping Santa Cruz, Shopping Center Norte, Shopping SP Market, Shopping Tatuapé, Shopping Pátio Paulista e Shopping Interlagos. Em todos esses shoppings tem o Cinemark. E vai ser sempre 7h30 na segunda... 7h30 não, 8, né? 8 horas na segunda-feira. Tem também em São Bernardo do Campo, no Extra Anchieta, e lá na minha cidade, São José dos Campos, no Shopping Colinas. Bora lá. Imaculée, ela sobreviveu para contar. Uma história incrível, realizada de forma incrível pelos alunos, pelos amigos, toda a equipe da Oficina Viva. Vale a pena assistir. Obrigado. Eu que agradeço. Deus te abençoe Obrigada, sempre. gente. Boa noite. Obrigado. Obrigada. Boa noite.